Pessoal, vai me falando aí se tá dando pra ouvir. E aí, Carlos? Eita, eu vejo que o pessoal tá entrando rápido. Tá bom, então. Ó, o Arthur! Quanto tempo! Que bom que você tá aqui, Arthur. E aí? Pastor, Pedro, Priscila, todo mandando uns joinhas aí. Valeu, Carlos. Bom ter vocês aqui. Só esperando o pessoal ir entrando. Já avisei lá no grupo, mas se tiver mais alguém, vocês lembraram de alguém, manda aqui, ó, no aviãozinho. Manda pra quem vocês estão lembrando aí. Danilo dos Pãozinhos. Vamos ver quem já entrou aqui. Tá, galera. Ainda tá faltando muita gente, hein? Qual essa música aqui que eu acho bonitinha? Como é que vocês estão, gente? Tudo certo por aí? Tudo beleza? O meu cabelo sempre tá bagunçado aqui. Não, já tem bastante gente. Normalmente assiste aí. Vamos lembrando o resto do pessoal. Já vou começar. Pô, outra aqui então, Arthur. Mas é só enquanto o pessoal tá entrando. Logo eu já paro pra gente começar. Vamos começar então com. Quero ler um texto com vocês e depois fazer uma oração e depois a gente vai cantar. Temos convidados para cantar hoje. Quero ler com vocês o Salmo 23, que é provavelmente o mais conhecido da Bíblia, um texto que todo mundo sabe, e eu quero ler junto com vocês porque ele vai fazer bastante sentido com o que eu quero tratar hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus, então, é o nosso pastor e promete que nada vai nos faltar. Tudo aquilo que precisamos, Ele vai nos conceder, e que seja essa a nossa confiança dia após dia. Amém? Quero orar, então, para a gente iniciar. Que Deus nos abençoe mais essa live. Enquanto a gente não consegue se reunir, a gente vai se revendo, mesmo que virtualmente aqui. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por o Senhor ter nos permitido estar juntos aqui, mesmo por forma virtual. Que o Senhor abençoe esse momento, que seja um tempo de aprendizado, de louvor do Teu nome, de adoração ao Teu nome. Que seja sempre o que o Senhor quer, o que o Senhor fala e não o
que vem de mim, Pai, ou de outras pessoas que vão participar. Seja sempre o Senhor no centro de todas as coisas e toda a glória e toda a honra seja a Ti, Pai. Nos ajuda a confiar mais em Ti, a descansar na Tua soberania e que o Senhor seja o Rei das nossas vidas sempre, Deus. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui que eu esqueci e a gente já vai cantar. Só um minutinho. Vocês acham que tem alguém que não está aí ainda? Lembra de chamar para a gente estar aqui todos juntos. Minha convidada aqui então hoje para cantar com a gente. Oi, gente. Eu vou pôr o microfone aqui para tentar pegar tudo. Se ficar ruim ou alguma coisa, vocês vão avisando aí. Ai. Acabei de bater o violão dele. Foi muito ruim. Minha Mulher Maravilha que tá aqui cantando. Ai. Gente, esse meu óculos tá longe, mas não enxergo. A gente vai tocar 2 músicas aqui. Vocês conhecem, provavelmente. E mesmo a gente estando daqui e vocês daí, que possa ser um momento de louvor e de união de todos. Amém? Vamos começar cantando Seja a Ti? Eis-me aqui, eis a tua fui pecando.
Acho que o Abner podia cantar hoje, então. Quem sabe? Ele tá cantando, pode cantar mais alto até. Essa outra música que a gente vai cantar, talvez vocês devem conhecer, a gente nunca tocou na igreja, assim, eu sempre quis, eu acho ela muito bonita, que é do Morada, chama Só Tu É Santo, mas se vocês não conhecem, fica a dica aí pra conhecer, que ela é muito boa. O pastor tá pedindo pra cantar Joquebede. Quem sabe o de próximo a gente ensaia Joquebede. Vamos lá. É igual do Chaves, o verso se repete 40 e tantas vezes. Então a gente vai só um pedacinho. É isso. Muito obrigado. De nada. No final, às vezes, a gente vai ter mais músicas. Mas eu cantei, vocês viram, né? Pelo menos um pouquinho. Vocês já podem parar de falar que eu nunca canto, que eu cantei. Até beber uma água aqui, ó, que minha voz... Bom, vamos lá. O que eu pensei de falar com vocês. Canta bem, devia cantar sempre. Ah, mas não canto, né, Priscila? Isso aqui é só um arranhado.
primeiro eu já vou aproveitar para fazer a propaganda aqui do nosso sorteio que está rolando. Ó, Coronavírus e Cristo, John Piper. John Piper escreveu esse livro no final de março. Já traduziram, já mandaram, no Brasil já traduziram, disponibilizaram online e agora eles fizeram uma ação para... Eles deram vários desses livros, era só para pagar o frete. E aí eu consegui 3 e um a gente vai sortear na nossa página. Já tá rolando o sorteio, corre lá na nossa foto, o sorteio é sábado que vem. Então dá tempo muito de participar bastante ainda. Mas eu vou dar um pequeno spoiler sobre ele hoje, porque tem um assunto bem legal para se tratar. Só um pedacinho do que fala, eu já li. Ele é bem curtinho, tem 94 páginas. Eu já li e é bem legal, esse livro vale muito a pena, ajuda muito a gente nesse momento. E eu queria tratar um pouquinho sobre um pouco do que o John Piper fala no livro, que é sobre a soberania de Deus. Por mais que eu tente falar aqui, a gente excedesse, sei lá, essa 1 hora e falasse mais um tanto, a gente não ia conseguir esgotar o assunto. Porque pensando em um Deus soberano e um Deus infinito, praticamente é impossível, né? Esgotar e falar tudo sobre Deus. E a soberania dele é um dos atributos que talvez deixe a gente um pouco em dúvida sobre algumas coisas. A gente já tratou um pouco sobre isso naquela live com o pastor Vitor, pastor Vitinho, né? Para separar do nosso pastor Vitor, mas que ele falou sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. E vocês lembram que ele falou sobre 2 vontades, a vontade decretiva e a vontade permissiva de Deus e tudo mais. Hoje eu vou tratar de uma maneira mais geral, mas para a gente relembrar um pouco e para a gente continuar criando esse senso na gente da soberania de Deus, porque isso é o que nos dá segurança nesse momento. Por mais que sempre eu falar, eu não quero mais falar sobre coronavírus, eu não aguento mais. E aí hoje eu estava ainda pensando sobre o que falar, conversando com as 2 Ana Claras aqui em casa. E a minha irmã falou, fala sobre alguma coisa. Eu falei, não quero falar sobre coronavírus, eu não lembro o que ela sugeriu. Mas aí eu falei, não vou falar. E depois, logo depois pensando, vou acabar citando o corona aqui de novo. Mas foi muito porque na hora que a gente estava postando o storyzinho lá da nossa live, eu pedindo sugestão de música, minha irmã falou, coloca uma da Purple, Salmo 139. E aí eu vi na música e falei, nossa, bem legal o que Salmo 139 fala. E eu fui ler, e aí batia bem com o que eu estava lendo no livro, que eu terminei de ler ele hoje. E aí eu falei, eu acho que é bem legal de a gente comentar sobre isso na nossa live. Então eu não quero estender muito, como sempre, porque aqui não dá para ser aquele estudo profundo, talvez, porque a gente não consegue participação, tirar tantas dúvidas e tal. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Para começar, então, eu queria ler o Salmo 139, um trechinho mais longo, até o versículo 18, mas preste bastante atenção no que está falando, para a gente entender mais sobre quem é Deus. Como eu tenho dito, todas as lives a gente tá tentando começar com o Salmo, porque os Salmos revelam mais de Deus, revelam mais sobre os atributos dele, revelam mais sobre o ser de Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia em Deus. Porque é igual um relacionamento. A gente confia mais numa pessoa quando a gente conhece mais. Então, com Deus é dessa forma. A gente conhecendo mais a Deus, sobre o ser de Deus, quem é Deus, a gente vai confiar mais nele, a gente vai entender mais quem ele é, o que ele fez e o que ele faz por nós. E a gente pode depositar mais as nossas vidas nas mãos dele. Então vamos ler Salmo 139 até o versículo 18. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Eu vou ler só até aqui mesmo, mas nesse salmo então a gente pode ver mais sobre como Deus é soberano sobre tudo, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Eu gosto muito desse trecho que fala para onde fugirei do teu espírito? Agora sumiu aqui qual verso que é. O 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então não tem para onde a gente ir que a gente pode fugir de Deus. A gente talvez tenha esse pensamento de, eu vou pecar ali escondido porque ali Deus não está me vendo. Mas Deus está em todos os lugares, ele vê todas as coisas. A gente pode ver o exemplo de Adão mesmo. Adão tentou se esconder de Deus quando pecou. E ele escondeu mal, escondeu atrás de uma moita só. Imagina como foi o pensamento. Eu fico imaginando às vezes essas coisas, né? Adão escondendo atrás de uma árvorezinha. Se Deus vê todas as coisas, não ia ver ele atrás de uma árvore. Mas então é outra lição que a gente pode. Deus sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele comanda todas as coisas. Porque sobre ele saber de todas as coisas é a onisciência, ele está em todos os lugares, é a onipresença. Mas ele também definiu todas as coisas. Ele decretou todas as coisas. Tudo existe porque é segundo a vontade dele. E isso talvez é difícil para a gente entender. Num mundo que passa por uma pandemia, num mundo que enfrenta coronavírus, como Deus pode ter determinado todas as coisas? O mal está existindo e tudo mais. Porque Deus conhece tudo e faz tudo. E é interessante a gente saber que Deus ele faz tudo que ele deseja fazer. Talvez a gente pense, vamos pensar numa situação agora. Eu queria muito viajar agora. Eu queria ir para algum lugar, não sei onde, porque eu estou falando de verdade. Porque eu gosto às vezes de ir para outro lugar, porque que vai cansando, a gente já está 3 meses sem poder sair, né? Mas eu posso? Não posso. Por quê? Porque a gente está numa situação extrema aí de pandemia. Deus não é assim. Ele quer fazer alguma coisa, alguma coisa pode impedir ele. Não. Deus os poderes de Deus estão acima de todos os outros poderes. Então, o que ele decide fazer, ele faz. É diferente, muito diferente de nós, humanos. E é interessante que Deus, os atributos de Deus, eles não são... Por exemplo, tem muita gente que fala muito sobre o amor de Deus e esquece dos outros atributos, né? Coloca o amor de Deus assim, a justiça dele assim, a ira dele menor ainda, a misericórdia dele maior, e não é. Deus, ele é perfeito. Então, supondo aqui, lógico que a gente não consegue medir, né? Mas se o amor dele é desse tamanho, a soberania dele também é desse tamanho, a ira dele é desse tamanho, a justiça dele é desse tamanho, e todos os atributos que Deus tenha são todos iguais, porque Deus é perfeito. Lembrando de um texto aqui com vocês, Lamentações 3, 32 e 33. Jeremias diz assim: Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das tuas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aqui está falando de Deus. Que ele, talvez o nos entristecer, ele não nos entristece de bom grado. E como isso funciona? Alguns aspectos do seu caráter,
às vezes se inclinam contra nos entristecer. Desculpa, essa palavra tá difícil. Como o amor dele, ele não quer que nada nos entristeça. Mas aí outros aspectos do ser de Deus, como a santidade e a justiça dele, talvez nos entristeçam. E isso faz com que Deus haja dessa maneira. Nos entristecendo não porque ele não nos ama, mas porque ele está vendo todo o que está acontecendo. E foi pensando nisso que eu lembrei muito e me fez entender mais ainda aquele verso da música 23 do solo. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Eu ficava entendendo, gente, mas que castigo? Por que Deus? Mas o castigo de Deus é para o nosso bem. Tem um trecho lá de Gênesis, da história de José, que fala que os irmãos dele intentaram mal contra ele, mas o mal que intentaram contra ele, Deus intentou como bem. Na verdade, ali o que está acontecendo, pelos originais, né, o hebraico, a questão que dá não é que Deus mudou o que os irmãos estavam fazendo. Os irmãos estavam fazendo mal e Deus mudou para bem. Desde o começo, Deus intentou todo aquele mal que os irmãos iam fazer, mas aquilo já seria bem para José. A gente não entende tudo isso. Eu gosto muito daquela ilustração que fala que a nossa vida, nós vemos ela na horizontal, né? Então, se a gente tem uma situação difícil, a gente vê um morro, ou uma outra situação, a gente vê um vale, e a gente vê essas dificuldades. Por exemplo, quando tem um morro à nossa frente, a gente não vê o que está depois. Então, a gente só está vendo aquela dificuldade. Deus olha tudo de cima. Então, para Deus, tudo é um retrato da história. Ele está vendo o que está acontecendo aqui, mas ele já está vendo o que vai acontecer aqui. E ele já viu o que está vendo o que vai acontecer lá na frente, o que aconteceu atrás. Deus não vê cronologicamente como a gente vê. Deus vê tudo. Então, para Deus não tem vales e montanhas. Deus vê tudo como uma coisa só. Por quê? Porque ele está no comando de tudo. Então, o que para a gente talvez soe como uma coisa ruim, uma coisa má, é o que Deus está planejando para o nosso bem. E um dia a gente entenda ou não entenda. Jó não entendeu o motivo do seu sofrimento. Mas no final do livro ele declara: agora sim eu vejo quem tu és. Agora eu vejo, os meus olhos veem quem tu és, apesar de ter sofrido tudo. E é muito interessante que no começo do livro fica bem claro que Jó era um homem justo e bom. Ele não era um cara depravado, se entregado a todos os pecados. Lógico que todo pecador como todos nós, mas ele era um homem piedoso que seguia a Deus. E ele sofreu aquilo tudo por quê? Por permissão de Deus. Permitiu ele passar por tudo aquilo. E no fim, aquilo moldou a vida de Jó a ponto dele ver Deus da maneira correta. Talvez ele via Deus apenas como um ser que cuidava dele, perdoava, mas ainda era distante. Depois de passar por todo aquele sofrimento, ele vê então que Deus estava sempre perto. A gente já falou disso outras vezes. Só mandar um alô pro Tony. E aí, Tony? Saudade de você. Saudade de você fazendo bolo pra gente também. Mas saudade de você ter que ir lá no supermercado para te encontrar. Mas então, a gente já falou sobre sofrimento aqui outras vezes, e aquela frase do C.S. Lewis é bem interessante. Deus fala em todos os momentos da história, mas durante o nosso sofrimento Deus grita no megafone. Porque no sofrimento a gente entende um pouco mais de Deus, a gente entende como Ele está perto. E nada desse sofrimento fugiu da soberania dele. O que a gente tem que sempre lembrar é que tudo que acontece porque Deus deseja. Se a gente falar que algo que está acontecendo de ruim, uma tragédia, uma catástrofe, está fora da vontade de Deus, a gente já quebrou toda a soberania dele. Se algo acontece fora do que Deus deseja que aconteça, então ele não está no controle de tudo. Então algo fugiu do controle dele. É interessante também até uma visão que o John Piper coloca aqui no livro do Coronavírus e Cristo, sobre como o diabo, ele sim vem nos trazer problemas, ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele coloca como se o diabo está numa coleira. Deus está no controle dessa coleira. O diabo não age além do que Deus permite. A gente vê isso na história de Jó mesmo. O diabo pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E aí Deus permitiu que ele tirasse os bens, os filhos, a saúde, mas a vida de Jó ele não permitiu. Então a gente vê que até mesmo o diabo que age para
para nos destruir, ele está sob o controle de Deus. O que o diabo pensa que está fazendo de mal para a gente, Deus está no controle daquilo tudo, sabendo que aquilo tem um bem muito maior por trás de tudo aquilo. É até difícil da gente compreender, porque a nossa mente ela é bem horizontal, a nossa mente vê só aqui. Mas a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo, Ele está em volta de tudo. Muitas pessoas aprenderam, né? Eu queria até ver aqui os exemplos que John Piper coloca. Ele coloca, por exemplo, que Jó aprendeu, né, sobre a soberania de Deus, falando: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nabucodonosor aprendeu. A história de Nabucodonosor é perfeita para a gente entender um pouco sobre a soberania de Deus. Ele se ergueu, ele era o rei e o governante, mas a Priscila falou saúde aqui. Obrigada. Crise alérgica, rinite. Acontece, gente, acontece. Alergia é triste. Mas Nabucodonosor, ele era o maior rei da terra naquele momento, porque o império dele era o maior. Mas mesmo assim ele ainda estava sob o controle de Deus. E aí ele primeiro reconhece que Deus é o rei de todas as coisas, mas depois ele se esquece disso. E através de um sonho que Daniel interpreta, ele vira um animal mesmo, né? Ele age como um animal e vai viver entre os animais durante muito tempo, comendo grama e tudo mais. Quem lembra aí, quem é mais antigo aí dos jovens da IPI, lembra de uma musiquinha que a gente cantava sobre Nabucodonosor comer mato? Não sei se lembra, mas a gente cantou algumas vezes. Era bem legal. Vou mandar para vocês depois. Mas enfim, quando Nabucodonosor então volta para a ser humano mesmo, né, a sua condição normal, ele reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Ele fala: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Não há quem possa lhe deter a mão. Não há quem impeça Deus de fazer o que ele tem que fazer, o que ele quer fazer. Isso está lá em Daniel, né? A gente pode ver os exemplos do salmista também, Salmo 135, 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. E Paulo, lá em Efésios 1:11, fala: ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, são todas as coisas. Não são algumas coisas, coisas boas, coisas ruins, são todas. No mesmo exemplo que a gente sempre fala de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Não são só coisas boas, não são coisas grandes, coisas pequenas, são todas as coisas. A gente tem que sempre lembrar do que significa essa palavra todas, né? Porque às vezes a gente pensa um pouco só sobre todas as coisas que cooperam para o bem, a gente acha que é só o bem que vai cooperar, mas todas é todas. Me repetindo, mas para a gente lembrar. Então essa época que a gente tem vivido, pensando sobre tudo isso, não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. Pensar: Deus é um Deus hippie, né? Muita gente acaba colocando Jesus como Jesus hippie. Jesus paz e amor, só paz e amor. E Jesus não se ira contra o pecado, Deus não se ira contra o pecado, Deus não pune o pecador, Deus não usa sua justiça. Não, é só o Deus que exerce amor e amor. A gente tem que entender que vida e morte estão nas mãos de Deus. Se o coronavírus está no meio de nós, é porque Deus quis, Deus ordenou, Deus decretou. E Ele também vai trazer ao fim isso tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. A gente não tem condição nenhuma de ir contra tudo isso, porque tudo que a gente tem é graça. Se a gente está respirando, é graça. Se o nosso coração continua batendo, é graça. Se a gente pode comer, pode beber água, pode respirar, é graça de Deus. Nós não merecemos nada, nós não temos força para mudar nada que não for permitido por Deus. Então, como o próprio autor aqui do livro, John Piper, coloca, é muito melhor a gente deixar tudo isso na mão de Deus, porque às vezes a gente acaba colocando na culpa nas circunstâncias. Eu tô mal porque aconteceu isso, ou eu vou morrer se eu pegar uma doença, eu tenho esse problema, se eu pegar o coronavírus eu vou morrer.
Mas se você morrer é porque Deus quer que você morra. É tenso às vezes falar isso, né? Mas você imagina que os planos de Deus são muito maiores. Se chegou a hora de você ir para a eternidade de vez, é porque Deus tem um plano muito melhor. O plano dele é melhor. Que isso tudo às vezes é pesado para a gente digerir, porque a gente realmente tem uma visão às vezes um pouco simplista de Deus. Mas que isso tudo possa fazer sentido para a gente. Pensar num Deus que está no controle de tudo e todos, ele está sentado no trono do universo. E a cada dia que eu entendo um pouco mais disso, isso tem feito assim muita diferença para minha vida, sabe? Pensar que existe um Deus que está lá no controle de todas as coisas tem dado segurança para muitas vezes, muitas crises que a gente passa, muitas dificuldades, sabe? Porque a gente não entende, gente. A nossa mente é muito pequena. A nossa mente é nada perto de Deus, né? Como o salmista mesmo fala lá no 139. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. A gente conhecer que Deus está acima de todas as coisas já é muito para a gente. Então a nossa mente é muito pequena e a gente tem passado por um momento que às vezes é muito difícil de compreender, mesmo fazendo 3 meses. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais a gente se acostuma, mas mais também vai ficando talvez difícil, porque a gente tinha a esperança que isso acabasse logo. Mas a gente sabe que tudo está no controle das mãos de Deus. E para finalizar, eu quero relembrar de outro livro que eu li esse ano. E eu fico falando aqui dos livros, não é para falar, eu li e tudo mais, não, mas serve de sugestão para vocês. Eu lia muito quando era criança, perdi esse hábito e ultimamente estou voltando muito a ler e tem me feito muito bem, gente. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler e ler realmente nessa época de celular nossa às vezes é difícil, porque a gente está acostumado com tudo muito rápido, tudo ali, pronto, a gente parar para ler às vezes é difícil, mas se você puder, tira tempo para ler, pega bons livros. Lembrando que, por exemplo, a nossa igreja está com desconto lá na livraria, tem uns livros bem baratos, todos livros muito bons. Porque ler, principalmente nesse período que a gente está passando, se a gente lê bons livros que falam sobre isso tudo, sobre Deus, sobre quem é Deus, nos ajuda muito. E esse livro aqui que eu li, foi o primeiro livro que eu li esse ano, Ouse Ser Firme, o livro de Daniel. Também é da editora Fiel, de um cara chamado Stuart Elliott, ele é inglês, e ele faz um panorama geral sobre o livro de Daniel, que eu gosto muito. Daniel é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. E ele vai mostrar arrancado de onde ele morava e foi levado para a Babilônia, até o fim da sua vida ali, onde já era o Império Persa, né? Como Deus susteve Daniel, sustentou Daniel, e Daniel ousou ser firme ali nesse meio. E ele vai falar sobre aquele capítulo 9, que eu sempre cito de Daniel, que é muito interessante, porque Daniel está lendo o livro do profeta Jeremias. Na sua infância, ali, adolescência, provavelmente ele foi contemporâneo de Jeremias, mas aqui, no capítulo 9, ele já deve estar lá pelos seus 60 e poucos anos, e ele está lendo os rolos do livro do profeta Jeremias e fala que ele entende, a partir da leitura, que o período do exílio ia durar 70 anos. Porque Deus já tinha profetizado isso através da vida de Jeremias. Então Daniel vê que aquilo ali vai chegar a um fim, e provavelmente está quase chegando. Só que ele olha a situação toda em volta dele e parece que nada está mudando, que não tem chance de chegar ao fim aquela situação. E aí vem os dois aspectos muito importantes. Daniel entende a soberania de Deus, de que Deus está no controle da história, mas ele não age da maneira errada quando a gente entende isso. Porque a gente pode responder sobre a soberania de Deus de uma forma errada. Como seria essa forma errada? A gente entende, Deus está no controle de tudo, tudo que acontece ele sabe, ele já viu, então eu vou ficar parado, não tenho nada para fazer, Deus já vai fazer tudo mesmo, eu não preciso fazer mais nada. E não é bem assim. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe sobre a responsabilidade humana, a gente conversou aquele dia, e então Daniel se coloca em oração, pedindo a Deus para que o exílio acabe logo, mesmo sabendo que Deus já tinha profetizado que o exílio ia acabar. Mas a gente vê então como
que Deus trabalha na vida do homem. Ele coloca sobre a vida de Daniel ali o entendimento de que isso ia acabar e desperta em Daniel esse desejo de orar para que aquilo acabe rápido, para se colocar em oração, porque quanto mais Daniel orava, mais ele entendia quem era Deus. Então, que esse seja o nosso papel aqui. Que a gente possa entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, Ele controla, Ele decreta, Ele ordena, mas que Ele também nos dá responsabilidade. E que nós podemos sim orar para Deus para que isso acabe logo, para que isso tenha um fim, porque a gente vai descansando, a gente tem passado momentos difíceis, a gente tem saudade de se reunir, como o povo estava no exílio, longe do templo naquela época. A gente está longe do nosso templo, mas não da mesma maneira que é nessa época, mas a gente está longe da nossa comunhão. E isso nos dá saudades. Mas então que a gente possa orar, que a gente possa entender mais de Deus, conhecer mais a Deus, para saber o que fazer, como fazer, sabendo que Ele ordena e decreta todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas, que não existe um Deus que saiu do trono do universo. O trono do universo continua intacto com um Deus que está lá desde a eternidade até a eternidade, desse tempo que não tem fim. Deus está lá no controle de todas as coisas. Que essa seja a nossa esperança, dia após dia, nesse momento difícil, a gente possa se lembrar disso. Eu li então o Salmo 23 no começo, porque eu queria ter um momento aqui da gente cantar a música 23 do Sola. E agora eu vou chamar a minha outra convidada, que é minha irmã. E a gente vai passar uma vergonha aqui, não sei se vai ficar legal, se vai ficar bom, mas a gente vai tentar. Porque essa música, como eu já citei ela no meio do estudo aqui, e eu li o Salmo 23 no começo, nos ajuda a ter conforto em meio a tudo que a gente passa e entender mais sobre a soberania de Deus. Ana Clara. Pega o violão pra mim. Oi, gente. Eu vou colocar o microfone aqui de novo, vamos ver se vai dar pra ouvir qualquer coisa. Vocês avisam aí que eu vou ver. E não ligue se a gente der uma desafinadinha. Eu não canto tão bem igual a outra Ana Clara, não. Viu? Aê, Danilo! Saudades. Sei
Amém. Foi mais Até ou saiu, menos aí. gente, ali, ó. É, mas essa música, assim, a letra dela é fora do normal. Desde quando eu ouvi a primeira vez, ela falou muito comigo e tô até vou chorar aqui não. Mas é, foi a primeira música, assim, né? Quando a pandemia chegou aqui na Ventania, né? Depois daquele coca que a gente teve que cancelar o, o pós-acampamento e tudo mais, foi a música assim que mais falou comigo nesse tempo, que tem me dado muita segurança. E às vezes a gente vai se acostumando com tudo isso que está passando e tem dia que vem a dificuldade, a gente se desespera. E lembrar então da soberania de Deus e tudo que Ele faz nas nossas vidas é o saber que Ele está no controle de tudo e que mesmo o que é ruim, Ele intentou para o bem para a gente. É o que nos dá segurança. Que aquilo que nós não temos, nós não precisamos, porque o Senhor é nosso pastor. É, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou fazer uma oração para a gente, pelo menos, encerrar esse momento. Depois, está quase acabando também a nossa live, né? Só tem mais 10 minutos. Mas só quero dar alguns recados e a gente encerra. Deus, muito obrigado porque o Senhor é soberano, Pai. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor é o Rei do Universo. O Senhor está assentado sobre um alto, sublime trono e governa tudo e todos, Deus. Obrigado porque desde antes da fundação do mundo o Senhor nos escolheu. O Senhor determinou todas as coisas, o Senhor sabia tudo o que ia acontecer. O coronavírus não te pegou de surpresa, Deus, o Senhor já tinha tudo isso planejado. Mesmo que para a gente pareça difícil, mesmo que a gente às vezes não consiga entender como que o Senhor tem tudo isso planejado, ou como isso está no controle das tuas mãos, a gente sabe que está. Que essa confiança num Deus soberano em nós cresça, Pai. Quando a gente não conseguir confiar, que o Senhor nos ajude, Pai. Como diz a música do Sola também, Deus, quando que o Senhor nos ajude a confiar quando a confiança nos faltar, Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pequenos demais, nós somos pobres e necessitados, Deus, tudo que a gente tem é por graça. Se a gente está aqui hoje é pela Tua graça, se a gente está respirando é pela Tua graça. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor é muito maior que tudo que possa acontecer, que tudo que a gente possa estar passando. Que esse vírus que tem nos afetado tanto, nós possamos lembrar que o Senhor também é muito maior que tudo isso, Deus. Nos dá força para enfrentar tudo isso, nos momentos que faltar, que vier as dificuldades, que as lembranças da nossa comunhão vierem muito fortes, Pai, que nós possamos lembrar que tudo isso é muito bom, mas que nós continuamos como igreja, porque a igreja é o Teu povo, Deus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho, Deus. Continua cuidando e abençoando as nossas vidas, continua nos falando através da Tua palavra, Deus, e que isso tudo cresça em nós, esse sentimento de agradecimento, de confiança em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Realmente isso é uma coisa que acaba até me emocionando, porque é a soberania de Deus, pensar num Deus tão grande, que vem e nos salva, que vem e nos busca, é maravilhoso demais. Mas enfim, vamos terminar tudo. Eu quero lembrar que tá sorteio lá, gente, corre porque esse livro tá muito legal, ajuda muito. Se você tem paciência e consegue ler pelo celular, pelo computador, vai lá na Fiel que tá de graça, só baixar. Mas participa do sorteio porque é muito legal. Eu mesmo não acho muito difícil ler pelo celular. Eu não tenho um Kindle ainda, se Deus quiser ainda vou arrumar um. Mas ler esse livro físico foi muito bom. Ele é bem legal e ele dá... Gostei muito do final, que ele dá como se fosse 6 respostas por que Deus talvez esteja usando o coronavírus, para o que Deus está usando o coronavírus. E é muito legal. John Piper é fera e o livro está muito bom. Vou parar de enrolar, mas é isso aí. Corre lá para concorrer. Nossas lives estão aí normais. Segunda, vamos ter convidado talvez, estou confirmando também. E lembra das programações da igreja, amanhã é escola dominical, culto,
Isso aí, gente. Precisando, estamos às ordens. Deus abençoe todos vocês. Vocês querem cantar uma música aí pra terminar? Não, eu ia falar tchau. Saudade, gente. Não quer nenhuma? Você conhece aquela? Nossa, Deus, é saudade. Ah, não, essa eu não sei. Não? Tô soberano, então. Já que vocês pediram, a gente vai cantar uma aqui pra Chega terminar. mais perto. Eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se... Em cima da cama. O microfone. Nossa, tu és soberano. Sobre os céus tu Tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe que acontece. tu sabes muito bem. Tu és perfeito. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Dá crise de riso aqui. Cantamos a música errada. Desculpa, gente. Teve um erro aqui de comunicação. Falhou aqui. Mas no fim deu certo. Gente, valeu. Aí eu cantei hoje, ó, vocês ficaram felizes. Tive 2 convidadas aqui. Valeu por tudo aí. A gente vai encerrar porque só tem mais 3 minutos também. Daqui a pouco começa o reloginho contar ali. Fique com Deus. Um abraço pra vocês. Precisando, tá nas ordens. Valeu. Eu só fico esperando pra ler porque dá um delay lá e às vezes os comentários vão chegando.